Fala galera, bom dia pra vocês, feliz 2026. Esse é um ano top, é o ano do cavalo. Se vocês quiserem, um dia eu posso falar o que significa isso. No horóscopo chinês, e o elemento deste ano é o fogo. Cavalo de fogo. Quem é da época do Cavalo de Fogo? Acho que era meu desenho favorito, inclusive. Eu tenho muita dificuldade em fazer vídeo pra vocês. Às vezes eu me pergunto se eu tenho que mostrar o meu rosto. É uma coisa que realmente eu não quero fazer. É muita exposição, é um assunto de muita vulnerabilidade. Eu peço perdão por colocar essa foto aí. Mas pra vocês terem uma ideia, eu não sou muito diferente desse bichinho aí, não. Eu pareço um leão com uma juba gigantesca, loira. Eu não sei como é que vai ser esse ano, se esse vídeo vai ajudar alguém ou não, porque assim, né, muitas vezes eu escuto alguns vídeos. Eu gosto muito de vídeos de crescimento espiritual, crescimento como pessoa, melhorar a cada dia, todas as formas de motivação, essas partes. Então, assim, às vezes eu tô trabalhando, né? Eu não sou youtuber, como vocês podem ver, eu não tenho muitas pessoas no meu YouTube. Eu tô fazendo 100% pra ajudar quem precisa. E eu, como pessoa, quando tô trabalhando, eu coloco alguns vídeos que me interessam e vou escutando. Conforme eu for trabalhando, eu vou escutando o que as pessoas estão falando, ok? Então eu quero compartilhar a minha jornada com vocês. Como vocês sabem, eu já tive depressão por muitos anos. Eu estava passando e ainda estou passando por um momento muito difícil com a minha família, né? Desde setembro do ano passado, né? E a minha depressão já está curada, graças, né, a tudo que vocês possam imaginar. Mas com os acontecimentos do ano passado, setembro, né, eu tive um gasto de energia muito alto. E agora eu tô assim, com essa voz, que vocês possam imaginar que eu estou um pouco estressada, né? Mas estou indo e bora começar 2026 com ânimo, com energia, e o mundo não para e a gente tem que continuar. Então, né, eu peguei o meu caderninho para compartilhar com vocês, né, porque eu quero compartilhar o meu relato da minha vida com vocês, né. Por enquanto, de forma anônima, eu espero do fundo do meu coração que isso ajude vocês no futuro também, caso alguém está passando por um momento difícil, ter estratégias de como sair desse tipo de situação. E eu vou passar todos os possíveis e imagináveis que vocês possam ter para lidar com todo tipo de problema, assim. Uma coisa pessoal que eu quero conversar com vocês eu espero do fundo do meu coração um dia ter liberdade o suficiente para poder abrir alguma coisa para ajudar as pessoas. Uma organização, alguma coisa que dê algum tipo de auxílio, porque eu sei o quanto é difícil quando a gente tá sozinho para lidar com algum tipo de problema, ok? Se você tem a sua família que te apoia, se você tem uma pessoa muito querida que você pode contar, se você tem até um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, agradece por ter uma pessoa com quem você possa confiar. Não é todo mundo que tem, ok? Então, se você é dessa parte que, apesar de ter família, apesar de muita coisa, ainda assim está de alguma forma sozinha, né?
mesmo que você é casada, mas também não pode contar com essa parte emocional do teu companheiro. Às vezes não é nem por questão de maturidade, é porque, sei lá, muitos homens são criados para não ter, talvez, essa parte emocional muito aflorada, eu vou dizer assim, porque é mais mulheres que tentam conversar, homens que eu percebo se escondem, tá? E assim, eu não tô falando isso, porque você tá falando casos específicos, ok? Claro que tem homem que se abre, que homem que conversa, tem homem que dá suporte. Claro que sim, existe, ok? Mas eu vou dizer assim, tem muitos e muitos, muitos casos, né? Dessas últimas gerações, os homens são calados e não se expõem, então esses homens calados, né? Por exemplo, se você é casada com um, como eu, que não fala, que não se expõe, que não bota pra fora, que quando você tenta conversar, não sabe como reagir, você se sente sozinho, isso pode acontecer, ok? Se você também está nesses casos aí, bora lá, né? Porque assim, independente de, que nem eu falei, se você tem uma pessoa, agradece que você pode contar, nananã. Sim, agradece, é ótimo ter uma pessoa, ok? Eu queria muito, e eu procurei muito ter uma pessoa, mas assim, hoje em dia eu não moro nem perto da minha família, eu decidi morar longe, né? Por muitos motivos. E então eu já estou longe, praticamente sozinha. Eu tenho só o meu esposo e eu tenho meu cachorrinho. Então, às vezes a gente tem as companhias, mas elas são de alguma forma limitadas, ok? É isso que eu quero dizer, companhias limitadas. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, ok? Eu tava olhando aqui meu caderninho de anotações, ok? É muito importante que vocês tenham estratégias. Eu vou passar todas as estratégias que eu tenho. E às vezes, quando a gente tá num momento muito difícil, a gente não consegue pensar direito, ok? E eu entendo isso, porque eu já estive lá. Então, o que acontece quando você está num momento difícil? Você só quer sobreviver, é o modo sobrevivência, ok? Então, por exemplo, às vezes, quando eu tava muito cansada, eu simplesmente colocava um vídeo que eu já tinha assistido umas 15 mil vezes e ficava assistindo, porque daí eu não cansava o meu cérebro, entendeu? Então, você tá falando com uma pessoa que passou muitos anos com depressão, ok? E eu tive um burnout em 2021. Eu fiquei num estado bem ruinzinha neste tempo. E hoje, 2026, eu estou bem. Então, assim, tem altos e baixos na vida? Continua tendo, meu filho. Vai continuar tendo pro resto da tua vida, ok? Só que assim, eu vi um episódio bem legal. Eu não lembro aonde que eu vi, mas era uma menina que ela também teve depressão e ela tentou ceifar, né, com a vida dela. E ela conta isso, né, ela chegou até a tatuar no pulso dela os batimentos cardíacos, né? E daí ela disse que ela estava no quarto, né, em observação. E depois do que ela fez, ela tinha que ficar em acompanhamento 24 horas com uma enfermeira, né? E daí acho que a enfermeira pegou, acho que foi no banheiro, não sei. E daí entrou um médico no quarto, né? E falou pra ela assim, por que ela fez isso? Daí ela pegou e falou, porque ela tava cansada, né, de sofrer. E daí ela queria acabar com aquilo. E daí ela pegou e o médico olhou, né, os batimentos dela e
apontou para a máquina e falou: você sabe o que é aquilo? Daí ela olhou para o médico e falou: são os meus batimentos. Daí o médico olhou para ela e falou assim: não, é a vida. A vida é feita de altos e baixos. E se não tem esse movimento, você morre. E ela ficou toda pensativa com isso e emocionada com o médico. E daí a enfermeira entrou de novo na sala e ela falou: eu queria agradecer o médico que entrou aqui. E a enfermeira falou: que médico? É aquele que acabou de sair. Daí a enfermeira falou assim: eu tô aqui o tempo todo. Ninguém entrou aqui. E daí ela tatuou os batimentos cardíacos no pulso. Eu acho essa história fenomenal. Então, a vida são altos e baixos, ok? Eu tive depressão por muito tempo e eu consegui sair dela. E é por isso que eu tô falando com vocês. Porque se vocês têm algum momento difícil, por pior que ele seja, ok? Tudo na vida são altos e baixos. Tudo é alto e baixo. Ninguém consegue ser 100% feliz o tempo todo. Acho até que ia ser muito chato, né? Se fosse só de um jeito também, né? Então até é bom ter altos e baixos, que daí já é um... Como que chama aquele negócio dos parques de diversão, que vai pra cima e vai pra baixo? Montanha-russa! Já uma montanha-russa, já se diverte ali no meio, né? Vamos levar porrada hoje mesmo. E tá tudo certo, né? E amanhã é outro dia, amanhã a gente se diverte, mas é um dia de cada vez. E às vezes é o dia que a gente leva uma cacetada mesmo e tá tudo certo. Bora voltar no assunto que a gente tava falando. Então, assim, com relação, né, aos altos e baixos. Os altos e baixos. Então, assim, quando você já está com a depressão, já não ajuda, porque, tipo, você já está em constante... É o corpo físico, né? É cortisol, é estresse, é aquela preocupação o tempo todo, durante muito tempo. E daí o corpo fica em estado de alerta o tempo todo. Mas o que é importante disso? Quando você tá nesse estado, às vezes, quando você tá muito lá pra baixo, você não consegue raciocinar direito, você não consegue ter clareza direito, você não consegue ter um movimento direito. E é sobre o movimento que eu quero falar hoje com vocês, que é extremamente importante. Qualquer tipo de movimento é importante. Qualquer um, ok? Por quê? Porque você tá naquela luta interna e qualquer movimento parece que é terrível. Parece, assim, é um esforço que não cabe, assim, de tão complicado que é pra ter. Mas, assim, você tem que celebrar todos os movimentos que você faz durante o dia. Celebre os movimentos, ok? Depressão odeia movimento, então se movimente, ok? Essa é a palavra-chave, ok? Uma das é movimento. Movimento. Levantar da cama, sai pra andar, escuta uma música, faz alguma coisa que você gosta, vê um filme, qualquer movimento, até ver um passarinho lá fora é um movimento. Tudo é um movimento. Celebre o movimento, seja o movimento. Começa a observar no dia a dia as coisas pequenas, ok? As coisas grandes, elas são maravilhosas. Mas o que faz o nosso dia são as coisas pequenas. É um passarinho cantando. Esses dias eu fiquei feliz porque eu vi um passarinho vermelho na frente da minha janela. Era tudo que eu queria, era ver um passarinho vermelho. E eu vi aquele dia. Então, eu fiquei feliz. Tirei foto do passarinho. Fiquei super feliz. E é brincar com o cachorro. É comer uma comida que você gosta.
é um abraço. Então, todo mundo passa por momentos difíceis e às vezes é difícil ter esse movimento, mas o movimento é extremamente importante. Então, independente do que faça você ter esse movimento é importante. Eu lembro que às vezes eu não tinha motivação nenhuma para levantar da cama, para fazer minhas coisas, para arrumar a casa, porque as coisas parece que vão ficando cada vez mais embaraçadas na cabeça e o ambiente começa a ficar junto então assim, eu vou dizer que teve uma época da minha vida que eu não tava com vontade nem de arrumar o escritório que eu trabalho. E daí eu comecei a achar que aquilo era impossível de ser arrumado. O bloqueio estava mais na minha cabeça que no espaço físico. Eu lembrei o que aconteceu, na verdade. Eu tirei tudo dos armários, mas não foi só isso. A gente tinha um outro quarto que era um quarto no subsolo e não tinha luz lá. E eu trabalhei muitos anos nesse quarto no subsolo que tinha uma micro janelinha, porque foi na época da pandemia. E na época da pandemia eu vim trabalhar de casa, né? E não tinha ambiente, né? Certo para trabalhar, então eu me enfiei nesse quarto para trabalhar. E trabalhei muitos anos numa empresa e não sabia dizer não, ok? E trabalhava muitas horas, até tive o burnout. Isso aí eu vou entrar talvez num outro vídeo para dizer as coisas que aconteciam, mas trabalhava muito mais do que deveria. E quando eu saí desse quarto do subsolo, que eu decidi vir para cima, que tinha mais luz, né? O meu digníssimo, ele tomou conta desse quarto subsolo aí, né? Como o escritório dele. Ele trabalha fora, ele não trabalha de casa, mas é quando ele tá fazendo as coisas dele dentro de casa, ele utiliza esse escritório que ele transformou na caverninha dele lá, né? Bem coisa de homem. Transformou na caverna dele lá embaixo. Então ele tem a caverna, mas a caverna dele assim é incrível. Ele fez um espaço sensacional. Só pra vocês terem uma ideia. Mas tudo bem. E quando ele fez isso, ele tirou tudo que tinha lá embaixo, que eu tinha deixado, papel, documento, coisas de casa. Tinha também papelada dessa empresa que eu trabalhava, que eu tive que devolver. Pastas, arquivos, ele tirou tudo lá de baixo e trouxe nesse novo quarto que eu tomei posse para trabalhar. E daí é por isso que tinha essas 15 mil caixas assim no chão, tinha espaço, daí eu tinha que mexer nos armários, porque mexeu em tudo. E era muita coisa, porque as gavetas dos armários ficaram tiradas e tava tudo espalhado assim, e eu comecei a ter... Não conseguia nem trabalhar direito com a zona que tava nesse lugar. E daí eu ficava muito estressada com relação a isso, porque eu não estava tendo tempo de arrumar. E daí eu lembrei de uma história de uma grande amiga minha, que ela me falou assim uma vez. Existia uma casa muito bagunçada. E eu vou dizer, a casa muito bagunçada, eu vivi a minha vida inteira numa casa muito bagunçada. Minha mãe é uma pessoa que acumula muita coisa. Então, pelo fato de ter coisas no chão, isso já me estressava demais, porque me remetia ao ambiente que eu nasci e cresci, que era a minha normalidade. E já me deu aqueles gatilhos, né? Essa palavra maravilhosa que tá super na moda, gatilhos, gatilhinhos. Me deu gatilho de ver tanta coisa espalhada em tanto lugar, com esses documentos no chão. E daí eu lembrei dessa amiga minha, e ela falou, né, nessa casa bagunçada. E daí ela falou assim, e a moça não sabia o que fazer para organizar. E um dia ela pegou e organizou a mesa dela. E daí ela arrumou só a mesa. E daí ela botou uma flor em cima da mesa, uma rosa branca.
E daí ela passava no quarto, no banheiro, era tudo bagunçado, mas a mesa dela estava organizada, a mesa branca. Daí no outro dia, ela arrumou outro cantinho do quarto e botou uma luminária. Então tinha uma mesa branca e uma luminária organizada. Daí, passou uns dias, ela arrumou outro cantinho e aos pouquinhos ela foi arrumando aqui, acolá e aos pouquinhos ela foi organizando até que ela viu que ela organizou a sala inteira dela. E daí ela falava, uau, bonito, né? Porque ela não era brasileira. Ela falava, bonito, ficou bonito. Ela era oriental. Ela falou, e daí ela pegou e arrumou o balcão do banheiro dela. E ó, bonito, bonito. Daí depois, outro dia, ela arrumou o armário do banheiro, bonito também, bonito. E todo dia era bonito, ela arrumava alguma coisa. Daí o banheiro ficou bonito. Daí tinha o quarto e o banheiro bonito. Daí ela foi pro quarto. Daí o quarto ficou bonito. E quando ela viu, ela já tinha organizado a casa inteira. A casa tava bonita, né? E eu falei, quer saber, é isso que eu vou fazer. Eu não tenho muito tempo, né? Eu estudando, trabalhando o dia inteiro igual uma louca. Ainda tinha que fazer, fora esse escritório, arrumar a casa em geral. Então, o tempo muito restrito, fora tudo que estava acontecendo. Eu falei pra mim mesma, 15 minutos por dia, 15 a 20, é o que eu tenho, né? Que é a pausa do trabalho pra ir no banheiro, é o tempo que eu vou arrumar alguma coisa dentro de casa. E daí eu peguei 15 minutos todo dia, eu arrumava alguma coisinha. De vez em quando, nem os 15 minutos não dava tempo, né? Quando dava as dores de barriga da vida, daí eu ia pro banheiro. Mas 15 minutos por dia. E quando eu vi, eu já tinha chão de novo dentro do escritório. E é isso, assim, fui arrumando, daí o escritório consegui ficar organizado. Ainda não está perfeito, porque quem sabe que vem papel todo dia, vem coisa todo dia pra organizar, então sempre tem alguma coisinha pra fazer, como tudo dentro de casa, né? Sempre tem louça, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Mas eu vou dizer que essa estratégia é uma das estratégias que eu utilizei. Estou passando para vocês. É uma experiência de vida que funciona. Tenha 15 minutos por dia. E não só para arrumar a casa. Esses 15 minutos por dia podem ser para qualquer coisa. Qualquer coisa que você ama. Qualquer coisa que vai te fazer bem. Ter o escritório organizado me faz bem. Me deixa feliz. Me deixa saber raciocinar sobre as coisas. Então, você pode fazer 15 minutos com qualquer coisa que você gosta. 15 minutos escutar uma música, tomar um banho demorado. 15 minutos pra jogar teu videogame. 15 minutos que seja pra jogar videogame. Eu sei que quando você joga videogame é muito mais rápido que isso. Quando você vê, já passou 5 horas. Mas que seja 15 minutos. 15 minutos de uma pintura que você quer fazer. 15 minutos de um carinho na cabeça do cachorro que você quer fazer. Qualquer coisinha que você ama, se dê esse tempo. Porque hoje em dia parece que a gente não tem tempo mais pra nada. Parece que não existe tempo. O tempo voa. E a internet é uma coisa difícil, porque a hora que você vê, você já tá ali no Instagram, faz mais 5 horas e você nem percebeu, entendeu? Então, assim, se você percebeu que você tá ficando muito tempo na internet, a internet anda meio maluca esses dias com esse negócio de inteligência artificial. A gente nem sabe o que é verdade e o que não é mais. Então, assim, tente se conectar com você mesmo, porque quando você faz essas coisas por fora da internet, você ganha muito mais tempo. E eu tô falando disso de YouTube, mas tipo assim, você pode estar só me escutando, entendeu? Fazendo as tuas coisinhas. Não precisa estar só escutando o YouTube e vendo as imagens, por exemplo. O importante é você
entender o que eu tô falando, que nem essa parte dos 15 minutos. Então, eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, ele já está muito comprido, né? Mas é tipo isso que eu quero compartilhar com vocês. São coisas simples que você pode fazer no dia a dia. Eu acho que juntos a gente consegue melhorar muita coisa, sabe? E o YouTube, querendo ou não, a internet, né? Qualquer coisa pode ser usada pro bem, pro mal. Então, assim, o que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas. É o que eu quero. Eu não sou youtuber, você não tá vendo a minha cara. Eu não sei se um dia eu vou mostrar minha cara ou não. Isso não faz diferença. O importante é que você escute alguma coisa que te ajude de alguma forma, entendeu? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu espero ter ajudado. Eu espero que você faça parte dessa comunidade que eu quero criar pra gente se autoajudar. Eu quero que seja um lugar de acolhimento, eu quero que seja um lugar de crescimento, de expressão, de esvaziar estresse, de aumentar a energia juntos. Eu espero que tenha ajudado esse vídeo, eu espero que você tenha ficado até o final, eu espero que isso tenha melhorado a tua energia, eu espero que de alguma forma isso ajudou. Se ajudou, por favor, me avisa, eu adoraria saber. Desejo um feliz ano novo, 2026, e esse ano promete, hein? Cavalinho de fogo. Até a próxima.